Olá, bem-vindos à primeira edição do Rewind. Eu sou o Ricardo Guerreiro e estamos aqui hoje com o Constantino, o presidente da Junta de Freguesia de Corroios, e esta edição vai dar-se para celebrar as festas de Corroios. Bom dia, Hugo. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Já conhecias aqui a Rewind, ou já conhecias a Rato em geral? Já conheci a Rato e o excelente trabalho que a Rato faz, o apoio que dá também à nossa comunidade, e nós sentimos felizes porque também temos associações felizes na nossa freguesia. E a Rato é uma referência no progresso, nas tecnologias, na informação, junto às nossas comunidades, das mais infantis às mais séniores. Portanto, também os parabéns à Rato pelo trabalho que desenvolve. Eu hoje trouxe-te aqui, neste caso a Rato trouxe-te para conhecer-te mais, tanto enquanto pessoa e quanto profissional que está aqui a cuidar da nossa junta de freguesia. E para te conhecer, vamos aqui apresentar-te a partir de 5 DVDs, e nestes 5 DVDs vão ter perguntas diferentes, em que vamos começar por este especificamente, Começamos pelo azul, portanto. pelo azul, Ok. no caso. E eu vou-te dar a escolher um número de 1 a 3, ou seja, esses números cada um representa perguntas diferentes. Ah, por isso, diz-me, Número 2. como era o teu tempo livre quando eras jovem? Bom, o meu tempo livre quando era jovem era brincar muito. Eu sou de uma zona rural, de uma zona do norte, em que muitas das nossas brincadeiras eram com os animais. Até mesmo os hábitos que eles tinham, de levantarem cedo, irem pastar ao campo. Nós usávamos muito essa brincadeira com os animais. Tínhamos ainda outra preferida, é que perto da minha residência havia uma estação de caminho de ferro antiga, ainda com alguns comboios a vapor, aquelas máquinas a vapor, em que nós entrávamos na máquina limpos e saímos completamente sujos de carvão. E essa era uma grande característica que nós tínhamos, é que nós nos conseguíamos disfarçar e até mesmo escrever nos nossos corpos, não é? Com os dedos, porque o carvão era tanto que nós conseguíamos estar à vontade e sentir a brincadeira, os cheiros. São características que eu trago desde a minha infância, e aproveitava também o tempo livre com os amigos. Né? Os amigos são aqueles que nos acompanham a vida toda, são aqueles que também partilham conhecimento connosco, que nos fazem crescer, que nos fazem também a corrigir. Essas brincadeiras de infância, muitas delas tradicionais, lembro perfeitamente, na altura havia uma série de Guilherme Tell em que eu aproveitava os cabides de madeira da minha avó para colocar uma mola na ponta e um elástico que ela tinha nas cozinhas, que muitas vezes eram tirados até das próprias saias, em que eu, com as varas de guarda-chuva, fazia as chamadas setas de Guilherme Tell, então era conhecido por ser um bom atirador nessa altura. Portanto, nós tínhamos essas brincadeiras que eram muito características e populares e tradicionais. E guardo muitas boas memórias desses tempos livres. Vou manter um pouco a entrevista mais ou menos nesse projeto também para entender ainda um pouco melhor quem é o Hugo. E por isso, passando neste caso à próxima questão, vou-lhe pedir outra vez que me dê um outro número, no caso. O 3. O 3? Crescendo. Ok. Qual era o teu prato favorito? Comias o quê? Essa é uma pergunta, eu se calhar acho que é a pergunta mais difícil desta manhã, Ricardo, porque eu sou um bom prato. Sério? Eu sou um bom prato. Eu gosto de tudo. Como se dizia a minha criança, eu gosto de tudo menos de porrada. Mas há aqui dois pratos que são característicos, que ficam na memória, que a minha falecida mãe também fazia, que era... e era porque eu também fiquei sem avós cedo, fiquei sem pais cedo, e isso lembra de uma fase da vida que era a gastronomia, que era a oportunidade de comer, né? E a minha mãe cozinhava muito bem. E então lembro-me perfeitamente das tripas à moda do Porto, que era um prato que dava, a minha mãe quando fazia aquela panela, tripas à moda do Porto, dava quase para 20 pessoas, né? E dava 20 pessoas, Será quase mesmo para um que houvesse casamento? 3, comíamos 4 e 5 dias seguidos. Portanto, quando eu digo isso, nós fazíamos em quantidade, até do ponto de vista da rentabilidade, do feijão, das próprias tripas e do arroz. Aquilo que na altura era um prato muito barato,
hoje em algumas zonas do norte já é um gourmet. Portanto, houve esta adaptação da gastronomia para o gourmet, mas eu lembro perfeitamente quando era jovem que era capaz de comer 3 e 4 dias as tripas à moda de Porto e sentia-me cheio de energia a tarde toda, né? Portanto, havia esta preocupação também de sermos bem fornecidos de hidratos e de proteína para conseguirmos aguentar o dia todo. E há um outro prato que sou fã, que é o arroz de cabidela, mas o arroz de cabidela tem que ser bem feito, apesar de ter uma história muito caricata com o arroz de cabidela, porque pela primeira vez, ou aliás, aquela vez em que eu descobri que as galinhas que tinham que ser mortas para vir para a panela, entrei em choque. Porque uma dessas galinhas foi morta à minha frente, lembro perfeitamente, na altura da minha avó cortar o pescoço à galinha e a galinha começar a fugir, sem pescoço e sem cabeça, o que me até indignou e nesse dia não comi arroz. Foi mesmo muito difícil conseguir depois readaptar-me. Claro que depois tudo isto ultrapassou, lá está, são aquelas memórias e registros que ficam de infância em que temos a sensibilidade para os animais, porque na verdade os animais eram a minha paixão e amigos muitas das vezes. Não é? Eu lembro perfeitamente do cabrito. Não é? O meu melhor amigo era pastor. Nós chamávamos José das Cabras. Não é? Morava na minha rua, na rua da estação, que era o nome que dava nome à rua da estação de Araújo. E lembro perfeitamente que eu ia pastar com ele às 6 da manhã, com as cabras, e era capaz de estar com ele no convívio, a falarmos, a partilharmos, às vezes um chocolate, a partilharmos uma brincadeira, as setas de Guilherme Tell, enquanto as cabras andavam ali a pastar. E lembro perfeitamente a minha mãe me ralhar, porque depois o cheiro vinha, a roupa vinha a cheirar a cabra, um cheiro muito forte. E aquilo, depois ia para a escola, cheirava a mochila, eram os livros, era eu, era tudo, né? E era muito difícil depois conseguir tirar essa ideia de que a gastronomia também era uma forma, ou aquele prato era o meu favorito, porque eu gostava de tudo. Não é? O facto de eu ir, Mas era a memória que te trazia. a memória e o cheiro, não é? Eu sabia perfeitamente que o cheiro que a minha mãe tinha em casa do arroz de cabidela era onde tinha a minha avó e era onde tinha o vizinho, porque as emendas eram todas iguais. Não é? Hoje em dia que não, as emendas estão elaboradas, ainda bem, também há progresso nisso, mas naquela fase, naquela localidade, tudo tinha quase o mesmo sabor. Agora, acho que já que és alguém que teve uma grande experiência na sua infância e que, ou seja, foi uma experiência muito dada não só ao campo, ah, como também aos seus pais e à comunidade envolvente. Neste caso, agora vou eu decidir a pergunta, porque sou eu que quero ouvir a tua resposta, no caso, porque sinto que, como miúdo, também foste muito traquina, penso eu, mas tu dir-me-ás a verdade. E por isso, eu quero ouvir a tua resposta a esta pergunta. Sabia? Grande pergunta. Qual foi a coisa mais estúpida que fizeste? Isto na altura em que, ou seja, na tua juventude, quando digo na tua juventude, ou seja, não só em criança, mas também enquanto adolescente e jovem adulto. Olha, esta pergunta é muito difícil porque eu tenho muitas situações dessas. Não é? Aliás, eu era o quebra-cabeças para os meus pais. Era mesmo um quebra-cabeças. Era quebra-cabeças, primeiro porque eles nunca sabiam onde é que eu estava. Não é? E segundo porque muitas vezes eu também não sabia onde é que estava. Porque ia atrás da curiosidade. Não é? E a curiosidade podia ser aqui, podia ser ali, podia ser ali. Pá, e a curiosidade não era feliz. Não é? E acho que eu tenho 3 episódios marcantes, um deles muito sérios, que tiveram implicações graves, podiam ter implicações de até mesmo situações de não poder estar aqui hoje para dizer isso. 3 situações foram graves, mas não vou àquelas que foram realmente muito graves, vou àquela que até tem o seu humor, até porque envolve a comunicação, envolve a curiosidade, envolve aquela perspectiva que os jovens tinham na altura de quem é um locutor de rádio. Né? E nós, quando tínhamos, em 84, talvez com 5 anos de idade, quando ouvíamos Antena 1, a rádio emissora na altura, em que o meu pai tinha comprado uma aparelhagem com todo o esforço, uma aparelhagem da Grundig, em que tinha duas boxes enormes de madeira com uma tela em nylon, em que a minha mãe punha um pano feito em crochê por cima para não apanhar pó, em que tinha aquela rede toda novinha. Eu lembro perfeitamente com 5 anos de idade achar piada como é que um homem conseguia caber dentro de uma coluna. E conseguia estar ali a falar, com papéis na mão, com o que fosse, e eu ouvir deste lado, mas não consegui-lo ver dentro dessa coluna. Então lembro perfeitamente, e aí é que tem esta é a parte que não tem piada nenhuma, de queimar a coluna de som,
E chegar lá e ver que afinal era só um círculo em tecido, que não tinha ninguém. E apanhei uma grande desilusão, dizer, então como é que este homem está a falar se não está aqui ninguém? E foi uma curiosidade enorme, não é? Portanto, nessa altura a minha avó ainda era viva, ajudou-me a esconder esse erro do meu pai, em que ela, de umas colãs que tinha pretas, adaptou novamente à parte exterior, coisa que eu não sei se alguma vez os meus pais descobriram. O que é certo é que ainda tenho essa aparelhagem guardada em casa com todo o carinho. Mas eu devido que alguma vez os meus pais tenham descoberto isso, foi graças à minha avó que cobriu um desses meus erros. Ou seja, já tens um longo historial com pirotecnia. Tenho pirotecnia nessa fase, sim, mas depois também tem outras vertentes da parte da água, mas Estava ali a explorar os elementos, lá realmente. está, a questão da curiosidade e tentarmos saber, pensar que às vezes somos cientistas, né? Em crianças conseguimos saber, temos a fórmula certa, mas os problemas é que são os errados, não é? Os problemas não têm aquela solução. Mas também depois foi através dessa curiosidade, também depois teve a vivência e a experiência para poder ver que isso estava errado. Aliás, ó Ricardo, acho que eh, o registro que eu trago desses problemas que eu podia ter criado me faz também ser hoje um adulto muito acutilante, não é? Também, ao mesmo tempo, desenvolvemos características, porque eu também sou um homem do desporto, não é? Fui atleta, fui treinador, as coletividades para mim foram sempre muito importantes, porque foi sempre uma forma de estar na vida, com as pessoas, sempre com as pessoas mais velhas, e dotadas de um reconhecimento de uma cultura, por vezes até mesmo do dia a dia, da cultura empírica, do saber popular, em que isso me ajudou muito a ser o adulto que sou hoje, não é? E todas essas fases de aprendizagem, eu acho que não falhei nenhuma das etapas de aprendizagem para ser o adulto feliz que sou hoje. E se eu pudesse recuar atrás, eu se calhar não queria voltar atrás. O caminho é em frente, o caminho é de progresso, e há que partilhar estas sensibilidades com a RAT, com a comunidade, com a população, das experiências vividas, para que realmente aqueles que estão hoje a ver as experiências possam saber que também já houve outros que tiveram estas experiências, ou experiências diferentes, e partilharmos estas experiências para sermos realmente adultos em que sabemos ser, sabemos fazer, sabemos estar. Essa é a grande riqueza que eu trago das experiências vividas, mas não voltaria a vivê-las. Só uma das fases, que seria aproveitar o melhor tempo com a família, que foi tempo que eu não tive, infelizmente, de poder partilhar e de viver. Obrigado. Vamos para a penúltima pergunta, mais uma vez. O número de 1 a 3. Tu podes escolher. Agora é o 1. Ok. Essa é uma pergunta interessante, por sinal. Uhum. Qual é o amigo que te acompanha desde a adolescência? Oh, Ricardo, os amigos são a coisa mais valiosa que nós temos. Eu não tenho amigos disto ou amigos daquilo. Eu tenho amigos, ponto. Independentemente se são da adolescência, se foram ganhos na fase mais adulta, na fase profissional, na fase familiar. Claro que os maiores amigos são sempre a família, mas os melhores amigos são aqueles que nos acompanham a vida toda e que nos conhecem nos bons e nos maus momentos. Factos que às vezes nem as famílias nos conhecem, porque não lidam nesse seio, não lidam nesse ambiente, mas eu tive uma fase da minha vida relativamente triste para uma criança, porque foi ter que me distanciar de todos os meus amigos para ter acesso a uma escola pública, porque eu nunca andei numa escola privada, nem sei o que é isso, porque os pais nunca tiveram condições para isso, mas eu tive que me deslocar 22 km para ir para a primeira escola pública, no 5º ano. Quando deixei a escola primária, a minha freguesia e o meu concelho não tinham uma escola de segundo ciclo, na altura o 5º e 6º ano, não tinham, só tinha até a 4ª classe, e havia a maior parte da minha turma que me acompanhou da primeira classe à 4ª classe, mudaram para um concelho vizinho. Mas nessa altura nós mudamos para um outro concelho em procura de melhores condições de vida, porque a nossa casa era arrendada, como eu já disse, tinha um elevado custo, e nós tivemos que mudar de habitação. Ao mudarmos de habitação, eu perdi essa ligação com os meus amigos de infância e conquistei uns outros novos. E tive que refazer tudo de novo, não é?
E nessa fase, depois passei um novo ciclo que foi a transição do sexto para o sétimo ano, em que perdi novamente esses amigos, porque tive também que mudar depois de escola. Uhum. Mas no meio disto tudo, nós ainda mantemos uma grande ligação com esses grandes amigos. Claro que mais tarde, até mesmo a nível do ensino secundário da faculdade, fiz grandes amigos, mas aqueles que me têm acompanhado ao longo da minha vida foram aqueles que não estão organizados na sociedade do ponto de vista profissional ou até Uhum. mesmo familiar. São aqueles que muitas vezes estão ligados à rua, ao Uhum. espaço, ao convívio, que estão com 3 ou 4 organizações envolvidos. E claro que o facto de ser um jovem que tinha uma grande curiosidade sobre as coisas, liguei muito às coletividades. Não é? Na altura havia uma equipa ecologista, quando eu tinha de 11, 12 anos, em que nós íamos observar muitas vezes vários sapais, íamos observar várias aves, que eu tive sempre uma grande paixão pela fauna, em particular as aves. Eh, Curiosidade que um dia mais tarde vim-me a sagrar campeão do mundo na ornitologia, em que fui o único criador em 23 mil aves, em 17 países, a trazer ouro, prata e bronze para Portugal, portanto, no ano 2020. Isso está para consulta de quem quiser ver. Foi giro. E já aqui em Corroios, portanto, Corroios, dei ao Conselho de Seixal a possibilidade de ter um medalhado em ouro, prata e bronze na área da ornitologia, neste momento até o único. E lembro perfeitamente que os amigos que me acompanham essa vida têm um caso muito particular com o Domingos, que é um amigo que me acompanha desde essa altura, em que em todos os sítios para onde eu fui viver, por casualidade da vida, 2 anos mais tarde, ele iria também viver. Portanto, foi uma. Ainda hoje, eu estou a morar em Corroios, ele está a morar aqui em Almada, porque também é professor, e foi colocado recentemente aqui próximo de mim, tendo deslocado 300 km da zona onde estava. Portanto, isto são situações de vida em que não é por ser domingos, não é por ser um ou outro, é o fator humano que tem da casualidade, que também ajuda muitas das vezes a que nós tenhamos logo ali esse nosso amigo, por ter sido aquele que mais referências tem de nós, que melhor nos conhece, em detrimento da quantidade. Portanto, isso é aquilo que eu falava há pouco. Eu tenho muitos amigos, tenho bons amigos, e tenho aqueles amigos que me acompanham a vida toda. Portanto, e esses, acima da minha família, que neste momento, portanto, os meus 2 filhos, o Ricardo e a Matilde, que também tenho os amigos deles, mas que hoje em dia se calhar conseguem estabelecer, porque eu tenho outras condições que lhes consigo dar, que eu na altura não tinha. Não é? E se calhar eles hoje conseguem escolher amigos, mas eu hoje na altura tinha que ter aqueles amigos. E esses amigos podiam ser bons ou maus, mas eram os meus amigos. Ou seja, o Senhor Domingos teve um grande impacto, não só, ou seja, na sua adolescência, como tem vindo a ter, como disse. E é engraçado essa história de que mais ou menos a cada 10 anos voltaria por perto de si, ou seja, é quase que uma simbiose, como descreveu há pouco. Ali, Tentaram eu relativamente lembro perto. perfeitamente, no ano de 96, ter ido para a opção pessoal Uhum. para viver para trás dos montes, nomeadamente para a cidade de Bragança, porque era uma cidade que vivia-se com algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo começava a dar ali, enquanto que na altura ali a cidade mais populosa, demograficamente mais estável, mas começava a ter ali condições como um hospital, Uhum. como uma faculdade, como escolas secundárias. E eu sempre gostei muito de desenvolver os territórios, né? Uhum. Ajudar a fazer parte da construção. Talvez, se calhar, por isso hoje a comunidade conferiu no Constantino a pessoa ideal para presidente da Junta de Freguesia de Corroios. Uhum. E não foi eu que escolhi, né? Não foi eu que disse que queria ser. Pelo contrário, há um projeto político, há um projeto interessante, há um projeto das populações, um projeto que envolve as escolas, que envolve a educação, que envolve a cultura, que envolve a parte social, que envolve a economia, que envolve o desenvolvimento. E foram estas pequenas comunidades que disseram: "Pá, tens que ser tu. A malta gosta de ti, confiamos em ti, és a pessoa ideal para este cargo." E claro que depois mereceu também confiança política por parte do meu partido, que me propôs esta situação e acabei por aceitar, por também ter esta referência da comunidade e a comunidade também ter uma referência no Constantino como ser um amigo do povo. E eu considero-me realmente amigo de todos. E um dos fatores em que não posso nunca esquecer
é que a governação dos territórios se faz muito também pela experiência de vida, não que temos naquele território, mas que temos enquanto cidadãos. E eu considero-me um cidadão com valores, um cidadão que sabe perfeitamente por onde é que uma sociedade deve ir. Estou muitas vezes atrás dessa sociedade, não na frente. Portanto, a melhor forma de liderança é nós estarmos atrás com as populações mais fragilizadas, com os setores mais frágeis, a dar-lhes a oportunidade, a dar-lhes visão e a lutar com eles. Não é? E ao mesmo tempo estimular aqueles que têm outras capacidades de ir adiante e de irem avante e dizer que nós estamos aqui para vos ajudar a encontrar este caminho. Nós temos muitos jovens empreendedores e lembro perfeitamente de casos de sucesso aqui na freguesia em que a experiência de vida de cada um, da minha experiência de vida, ajudou essas pessoas a transformarem também a sua vida, não é? E encontrar novas soluções. E hoje também são novos jovens empreendedores, são novos dirigentes associativos na freguesia, são jovens que estão enquadrados no movimento associativo popular, estão enquadrados nas associações de pais, estão enquadrados nos clubes desportivos da nossa freguesia, estão inseridos na comunidade a nível da cultura. E existe essa relação muito grande pelo facto de nós conhecermos as dificuldades, ou por eu ter conhecido as dificuldades que tinha e ao mesmo tempo ter encontrado soluções no território onde estou hoje. Isto é uma grande lição também de vida, que é um bom governante, além de ser um bom ouvinte, tem que ser também um bom construtor de laços sociais. E esse eu primo sempre, que é não encontrar problemas, mas arranjar sempre as soluções. Vou-te expor a última pergunta, que, ou seja, vai um pouco de encontro àquilo que, ou seja, é um pouco o oposto daquilo que disseste anteriormente, mas é engraçado haver essa discrepância e já vais entender o porquê. E esta pergunta é que tu que escolhes, isso é mais difícil Esta ainda. esta não há mais nenhuma opção, Opção. por isso eu dar-te essa escolha. Está? Não. Se fosse jovem, como seria a tua vida? Ser jovem é uma etapa da vida. Uhum, Portanto, estamos a falar de utopias. uhum, E as utopias têm que ser encaradas como uma forma de luta, né? uhum, E a melhor coisa que eu posso fazer é colocar no papel dos jovens e se eu o que eu faria era, neste momento, promover a paz social. E a paz social depois traz-nos uma série de integrações, porque nós sabemos que hoje em dia os jovens, particularmente estes jovens, estão a ser muito fustigados pela guerra, estão a ser muito fustigados pela má informação da comunicação social, estão a ser conduzidos pelas diferenças étnicas, religiosas, sociais, económicas, e isso é dividir os povos, é dividir a juventude. Mas existe um caminho, né? O caminho da construção coletiva, o caminho da união dos jovens, da transformação e do progresso, de uma juventude feliz, de uma juventude alegre, de uma juventude com direitos, com trabalho, com educação, com paz, com habitação. uhum. Ir ser jovem, eu não personificava esta situação, mas que ser jovem hoje é lutar cada vez mais pelos direitos do futuro. E está na mão dos jovens, não tenho dúvida, transformar e ter esse futuro, um futuro melhor, um futuro sustentável, um futuro de felicidade e ao mesmo tempo um futuro de realização. E uma palavra que eu podia ter aos jovens que é: acreditem no potencial que a juventude tem, porque os adultos de hoje foram jovens que transformaram o nosso país, foram jovens que lutaram pela democracia, foram jovens que permitem ter o futuro que temos hoje, o progresso, o desenvolvimento, a ciência, a economia, as finanças, a informática, a parte social e económica, e ser jovem é eternamente sermos felizes. Muito obrigado por esta entrevista. Há alguma coisa que queiras promover à audiência, no caso? Visitem a RAT. A RAT Muito obrigado. fica aqui na Oficina da Juventude, em Miratejo, um espaço social, onde se aprende tudo e mais um pouco. Onde se aprende as tecnologias, onde temos o chá das TIC, onde temos a comunicação para todo tipo de população, onde temos várias adaptações. E a RATO tem sido também uma associação jovem, para jovens, mas com o trabalho de muitas crianças e muitos séniores. É uma das associações que tem sido um pilar de transformação até mesmo social, porque apesar de estar aqui num cantinho, é onde se vive muitas vezes um mundo diferente. Temos acesso à cultura, temos acesso às tecnologias, temos o conhecimento, temos paz, temos interação, temos jovens, temos dinamismo. Pá, e nós aqui na RATO somos realmente felizes, somos bem recebidos e a nossa comunidade deve conhecer a RATO, deve apoiar a RATO e deve estar integrado num movimento assim popular, em especial aqui na RATO, que tem também jovens estrangeiros
que são referência, jovens de valores, onde acima de tudo reina a boa amizade, o companheirismo e, como eu dizia há pouco, um futuro sustentável com o progresso. Muito obrigado, Hugo. Acho que ninguém poderia ter descrito melhor a RAT, nem mesmo o Nuno, acho eu. Muito obrigado. Bem, este é o final da entrevista. Espero que nos sigam nas nossas redes sociais e até breve.